Olá, Taubaté! Olá, torcida do Burrão! Estamos começando mais uma grande novidade dessa nova gestão do Esporte Clube Taubaté, o Vitrine Taubaté. Um programa feito para você, torcedor, para você que acompanha o Esporte Clube Taubaté e avaliar com transparência essa nova gestão. Vamos estar recebendo os diretores, todo mundo que trabalha dentro do Taubaté, para prestar conta, para falar sobre a rotina do dia a dia, as dificuldades e tudo que vocês perguntam no dia a dia, o que é difícil, o que é mais simples, o como está andando, como está evoluindo, aqui vocês vão saber. Então, ao meu lado aqui, eu tenho o prazer de estar recebendo o presidente do Esporte Clube Taubaté, Vitor Rodolfo, que vai estar como co-apresentador. Não é isso, Vitor? E boa noite, um prazer estar aqui, falar com vocês, torcedores. É uma honra, né, fazer parte desse projeto, é algo que a gente sonhava, que a gente queria. Então será sempre um prazer estar aqui. E agora é um canal que o torcedor tem direto com a diretoria atual do Esporte Clube Taubaté. Ô, Vitor, o Vitrine Taubaté foi uma ideia sua, não foi? Bom, na verdade, a gente já conversava sobre esse projeto há algum tempo, né? Uma coisa que sempre a gente via no dia a dia do clube ali, e as pessoas, o torcedor de modo geral cobrando, era um canal que eles pudessem saber, né, o que acontece no dia a dia do clube, como são as finanças do clube, como a diretoria executiva trabalha, seja dependendo de cada setor. Então isso era algo que era uma vontade, era um desejo, e eu vejo como extremamente importante para essa gestão atual. Que legal. Bom, vocês vão conhecer os responsáveis, mas primeiro a gente vai começar com aquela área que dá sustentação a todo o funcionamento do clube. Obrigado, doutor Fernando, por estar conosco e a gente já pode ir falando quais são as principais dificuldades do dia a dia que você vem enfrentando no nosso departamento jurídico. A maior dificuldade do Esporte Clube Taubaté, isso é notório e a gente tem que sempre estar falando, que é a parte financeira. E a parte financeira, ela estoura também no lado jurídico. Então a gente tem que fazer todos os acompanhamentos de processo. Não é fácil, porque a gente tem processo que ele chega ao final e o clube tem que arcar com esse pagamento, fazer sua vida financeira funcionar, pagando funcionários, pagando os atletas que vêm para o novo campeonato. Então isso é a maior dificuldade do clube, é a parte financeira para poder controlar aqueles processos que já vêm de gestões passadas, de campeonatos passados, que eles vêm estourando no decorrer dos anos, ali para frente, que acaba caindo no novo campeonato, que daí você tem um orçamento, que você vai... Esse orçamento é para o campeonato, que é a coisa mais importante, que é para o clube funcionar, mas também não pode deixar de cumprir essas obrigações junto ao judiciário. Eu queria aproveitar até porque esse programa é muito uma vitrine mesmo, a gente expor para o torcedor, né, o nosso dia a dia ali. Queria que você falasse também, Fernando, para eles poderem entender como funciona, né, a chegada de um atleta, o dia a dia do clube, qual é também a dinâmica que o setor jurídico do clube tem de responsabilidade dentro do Esporte Clube Taubaté. Presidente, hoje até explicando para... Hoje o setor jurídico ele é formado pelo Dr. Hélio, Dr. Fábio Antunes e por mim aqui, que é o Fernando, que a gente faz a equipe e o corpo jurídico do Taubaté. Esse corpo jurídico não tem ninguém assalariado, todo mundo faz realmente porque ama o clube. E como funciona o dia a dia do clube? A gente recebe, por exemplo, um atleta, que eu acho que o pessoal tem que entender isso daí. Quando o atleta chega ao clube ou está em negociação, a partir do aceite do atleta, é gerado um pré-contrato. Esse pré-contrato vira um contrato que obrigatoriamente vira o registro na carteira do atleta. Então esse todo trâmite é acompanhado pelo jurídico, o jurídico elabora os contratos e depois a parte administrativa faz o registro na carteira do atleta. O setor jurídico também participa de negociações de patrocínio, qualquer tipo de patrocínio, desde uma venda de uma placa até uma camisa, que são valores diferenciados, mas é o jurídico que analisa os contratos, que fabrica os contratos e fecha esses patrocínios. Então, toda a parte contratual também, quando a gente fala de toda a parte contratual, todo contrato que chega no clube para ser analisado de alguma parceria, seja ela um patrocínio, ou seja também com a gestão do atual presidente,
Teve algumas situações de aluguel, por exemplo, do estádio, que a gente vai, acelera o processo, faz o contrato de locação para poder estar tudo organizado. Então, hoje, a gente tem tudo que acontece dentro do clube é acompanhado pelo jurídico para que se crie um documento, lógico, um documento que acompanha o que está na lei, né, para deixar formalizado qualquer tipo de assunto jurídico ou relacional, que a gente fala, de relação entre pessoas lá dentro do clube. Nesse sentido, já deixar os agradecimentos aí ao Dr. Hélio, ao Dr. Fábio, né, Fábio Antunes, dois apaixonados pelo Esporte Clube Taubaté. E é importante, eu acho que colocar que em cima desses processos vocês recebem alguma coisa, tem algum pagamento para vocês pelo trabalho advocatício? Não, como eu já disse no começo, a gente faz por amor, realmente, e tenta, no caso, o Vitor, né, que é o presidente, a gente acreditou muito no trabalho que o Vitor propôs fazer, então a gente não recebe nada e faz mesmo por amor. A gente não tem nenhum tipo de remuneração. Hoje a estrutura, né, Vitor, de toda a diretoria são apaixonados pelo Taubaté, não é? Isso é muito importante deixar claro, né? São 3 ótimos advogados, a assessoria jurídica fica disponível 24 horas por dia. A gente sabe que no meio do futebol a gente não tem um horário que envolve o cadastramento, né, a filiação desses atletas, Federação Paulista e até a CBF. A parte administrativa, né? A hora que sai do jurídico, então Então é um compilado de coisas que faz a questão jurídica do atleta e toda a parte documental, o atleta poder residir e jogar no Esporte Clube Taubaté. Não, muito legal. Doutor Fernando, você mais direto na pergunta. Tivemos algum processo que gerou problemas no nosso fluxo de caixa dentro do... Então, Guilherme, tivemos 2 casos que acabaram chegando, um ao seu final e o outro ainda está em andamento, mas que teve repercussão dentro do lado financeiro, que isso impactou o clube, mas o departamento jurídico já está trabalhando quanto a isso, resolvendo um problema e o outro já para solucionar. Nessa gestão atual, desde a época do Vitor, a gente está tudo sob controle, controlando os processos, entendeu? Passados, e o que teve de mais impactante foi o que eu acabei de dizer para vocês. Ah, legal. Tem que acompanhar de perto, né, doutor? Porque isso é muito volátil. Falando em acompanhar de perto, como está o caso do Zapata, né? O Botafogo, né? Destino, vai dizer o quê? Tá vindo jogar a Copa São Paulo. Pode tentar uma negociação nesse período ou a gente já está em andamento com o processo? Nesse momento, o processo é um processo que está no embrião, vamos dizer assim, para o pessoal entender, está bem no começo ainda. Teve uma tentativa de negociação com o Botafogo, que foi frustrada novamente. O Botafogo, de uma maneira, não tratou de maneira séria como deveria a situação. Então, o clube já está tomando suas providências para tentar buscar isso de maneira diferente. É uma coisa nova, isso tem que sempre ser falado. Trata-se de uma situação que a FIFA começou a olhar diferente, haja vista que não tem uma legislação específica para o caso. Mas por ela estar olhando diferente isso para poder evitar que isso aconteça novamente com outros clubes, né? Então a gente tem chance de buscar algo. Então isso está sendo feito. Foi contratado uma parceria, um advogado português que vai intervir junto à FIFA. Que legal. Presidente, tem algo a adicionar? Não é importante isso, o doutor Fernando acaba de falar. Nós ingressamos, né, inicialmente numa ação junto à FIFA, no caso Zapata. É uma dinâmica tão diferente e a gente necessita, nesses casos específicos, ter uma assessoria jurídica. Então, o Taubaté, junto com o nosso departamento jurídico, buscou um profissional que tenha esse know-how para poder nos representar. Então, estamos bem representados, tanto com a nossa diretoria, quanto com esse advogado de fora. É um advogado muito influente, muito conhecido. Então, o Taubaté tem tudo para colher bons frutos nesse caso. O presidente, muito bem lembrado, o Taubaté trata todos os seus assuntos com muito profissionalismo. E, neste caso, a gente buscou um especialista FIFA, entendeu? Que nosso departamento jurídico tem sua limitação técnica e foi buscar quem pode resolver tecnicamente.
Então é um dos melhores advogados que tem, europeus, e a gente espera que o resultado seja satisfatório. Bacana, obrigado, doutor. Obrigado por essa primeira participação. Saiba que todo mês a gente vai passar por essa entrevista, esse bate-papo. É um prazer. E a base jurídica, ela é essencial para o clube seguir crescendo. Obrigado. E falando nisso, falando em estrutura sólida, a gente agora vai para a área financeira com o Guilherme. Meu xará vai entrar aqui para bater um papo com a gente. Estamos recebendo agora Guilherme Ferreira, diretor financeiro do Esporte Clube Taubaté. Bem-vindo, Guilherme. Prazer ter você aqui com a gente nesse programa Vitrine Taubaté para falar um pouquinho do seu departamento, do seu setor. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, falando do gigante do Vale, né? É uma pasta difícil, cara. Não suspira desse jeito que a gente se assusta, O Guilherme. financeiro realmente é difícil, porque o Taubaté a gente tem muito amor, e o financeiro é longe disso. Então, amor é zero no financeiro e é totalmente racional. E a gente pegou uma parte difícil, cara. Taubaté, nós sabemos como tá, o que veio de antigamente, não tem por que falar de gestões anteriores, mas hoje, para colocar a casa em ordem, vai demorar. Vai demorar. Então fala um pouquinho, né? Você já estava falando como que você encontrou o clube e quais medidas vocês estão tomando para deixar o fluxo mais organizado. Eu acho, cara, que Taubaté tem que começar a construir a casa do alicerce, né? Temos um engenheiro e a gente está tentando fazer isso. O Vitor fez isso, colocou cada um na sua posição. Então tem o financeiro, tem o jurídico. Então isso vai dar mais visibilidade e mais credibilidade para o Taubaté. Porque antigamente o presidente fazia tudo. Batia escanteio, cabeceava, defendia. Então fica meio perdido. Não adianta que você não consegue sozinho gerir um clube desse. Então hoje a gente está colocando a casa em ordem. É um clube centenário. Do nada cai uma dívida. Tá devendo o gás. Puta, você vai atrás, não, de 10 anos atrás, 5 anos atrás, aí você tem que filtrar, você tem que negociar. Então é muito difícil a parte financeira, mas estamos conseguindo. No mês de outubro e novembro nós conseguimos fechar, estamos com muita dificuldade para dezembro, não está fácil. Sei do empenho de todos, está correndo atrás de patrocínio, correndo atrás de recursos. Vamos conseguir, nós vamos conseguir. Para você, né, Guilherme, é mais um controle ali de apresentar as necessidades, né, e a folha, e importante até colocar, né, não é só folha, né, muita gente acha, né, o clube de futebol você vai pagar aquela folha do jogador e acabou, mas não, tem estrutura do estádio, tem alimentação, processo, tem um monte de Para você ter uma ideia, nesses meses agora são no mínimo 100 pessoas tomando café, almoçando, jantando. E é muita despesa, é muita despesa. O futebol é muito caro. E hoje como funciona, Guilherme? Você tem o poder da conta, mas o Vitor tem acesso a fazer transações ou apenas você? Como que Isso funciona? que eu falo do profissionalismo. Hoje eu não consigo pagar nada sem o presidente não consegue pagar nada sem o diretor financeiro. Então, isso traz, como eu já falei, credibilidade. Segurança, E né? segurança para todos. E a gente quer implementar, vou ter uma ideia do presidente, de uma prestação de conta. Nem que seja mensal ou trimestral, nós vamos colocar. Então o torcedor vai poder olhar quanto entrou, quanto saiu. Mas, como eu falei, a casa tem que começar do alicerce. E estamos galgando. Para você ter uma ideia, nós conseguimos uma entrada de 218 mil nesses 2 primeiros meses de gestão. E agora vamos lutar para mais. Precisamos chegar em abril, né, com fôlego pleno, e vamos conseguir. Isso vira um peso. Daqui a pouco a gente vai falar com o Victor Riolf aqui e o Victor vai falar, porque ele precisa correr atrás dos patrocínios para a gente ter essa receita. Não tem onde tirar a receita diferente disso. Então, vocês, empresários, vão ouvir o Victor falando, mas é importante vocês participarem no Taubaté para ajudar e também ter a marca exposta. O Taubaté dá retorno.
tem a oportunidade de participar da história do Taubaté. E nada melhor do que esse ponto para gerar receita. Mas E eu sou chato com o Vitor. e conta uma coisa para mim. Eu já passo para você, Vitor, mas conta uma coisa para mim. Qual é o objetivo financeiro do Taubaté para 2026? Quando você fala pagar as contas, ok. Mas esse objetivo, ele tem um número, ele tem um objetivo firmado ou uma conta de tipo o custo mais 20%? Qual que é a ideia do saudável, Guilherme? O objetivo seria a gente ter um fundo de caixa, né, que a gente chama. Pô, o clube custa 500 mil por mês, vamos jogar bem baixo, eu ter 550 todo mês, sabe? Estamos correndo atrás disso. O Taubaté não tem fluxo de caixa, né? Não. Não tem um fluxo de caixa para conseguir. Nós temos fluxo de caixa, nós não temos reserva de caixa. Então, nós não temos reserva. Hoje, o que eu falo, a gente está fazendo desde o início, estamos pegando do alicerce. O que atrapalha muito, por ser um clube centenário, pô, tem dito que a gente nem sabia. O presidente não sabe, ninguém sabe. Aparece. Aí entra o diretor financeiro, que eu falei que é o chato, e eu vou brigar com a pessoa, da onde que veio, como é que não veio. Então, isso demanda. Então, nós fizemos um planejamento, mas nesse meio entra uma ação lá do Nordeste, não sei de onde, que o cara falou que jogou na base e não recebeu. Então, são sempre surpresas que estão aparecendo no Taubaté. E a gente está conseguindo aparar muitas arestas. Hoje está bem controlado. Os pequenos fornecedores não devemos a ninguém, pagamos todos. E agora só o dia a dia. Mas precisamos, como você falou, precisamos muito da ajuda dos empresários, dos torcedores, do grande empresário ao pequeno empresário. Todo mundo pode ajudar. Todo mundo com um pouquinho que seja, a gente vai fazer o Taubaté grande. Trazer receita é muito difícil, né, presidente? Você apoia diretamente a área comercial, sabe dessa dificuldade. E também não tem como o Taubaté conseguir dinheiro com bancos? Na verdade, Guilherme, até pegar um pouco aí do que o nosso financeiro falou, que é Guilherme também, seu xará. É verdade. Nós enfrentamos muitas dificuldades porque nós temos ali um estádio próprio que demanda do dia a dia ali de manutenção, demanda ali de um trabalho efetivo para que a gente consiga colocar em ordem alimentação, transporte, logística, limpeza, ou seja, todos aqueles cenários que dentro de casa a gente tem, só que dentro de uma instituição do tamanho do Esporte Clube Taubaté a gente tem um volume ali muito alto. A grande dificuldade é que o clube custa e ele não tem ativos que consiga fazer com que a diretoria financeira trabalhe em paz. Então, nós fazemos um trabalho quase que comercial em todas as pastas buscando isso. A gente fez um planejamento, isso já é válido para 2025, e estruturamos 2026 muito dentro daquela realidade desse ano de 25. A grande dificuldade é que a gente faz um planejamento e busca, e depende da área comercial, de ter esses ativos, ou seja, de ter esse retorno através de patrocínio ou apoiadores, para a gente conseguir fazer o futebol. Nesses meses de trabalho, a gente está buscando ativos, como plano parceiro dentro do clube, venda de locais dentro do Joaquinzão, as áreas de camisa, que é toda a parte comercial que trabalha, e agora muito envolvendo as redes sociais para a gente poder gerar isso. Um grande benefício que a gente tem é o estádio. O estádio é um estádio próprio, que a gente pode explorar o estádio comercialmente falando, através de locações, eventos. Mas isso tudo demanda um tempo para a gente poder buscar esses interessados e até mostrar o quão é grande o Joaquinzão e o quanto pode dar retorno positivo financeiramente para esses empresários que investem. O que também chama a atenção é porque a gente faz um planejamento, isso a gente senta em conjunto quase diariamente, eu e o Guilherme estamos em linha aí, para a gente poder falar do futuro do Esporte Clube Taubaté. Mas dentro desse planejamento futuro, que é o que por isso é um planejamento, a gente enfrenta dificuldades do passado, seja através de ações, seja através de credores e seja também muito em virtude de problemas estruturais do dia a dia. Então, quando a gente vai renovar uma licença, a gente tem um custo. Quando a gente vai ali fazer uma logística interna no estádio, a gente tem um custo, seja demanda dentro do município ou até fora. Quando a gente vai fazer uma manutenção, seja preventiva, ou seja até uma ativa que a gente precisa ali num problema estruturado naquela semana. Então, tudo isso foge um pouco desse planejamento. Não é fácil, nós temos uma demanda muito grande, não vai ser com 2 meses de trabalho que a gente vai conseguir fazer. Mas uma coisa muito positiva e importante para falar para a torcida geral,
através do trabalho do Guilherme, que não é de agora, já fez no 2025 total aí. Nós temos todos os comprovantes e todos os custos de 2025. Temos todos os custos futuros para a A2 2026. Então a gente busca, através desse planejamento, alcançar o objetivo que é zerar a busca desses ativos para o clube. Claro, a gente pensa em 10, 15, até 20%, para a gente poder gerar um caixa e dar continuidade no trabalho nesse próximo ano. O Sport Clube Taubaté não se resume nos 5 primeiros meses, que é a disputa do Campeonato Paulista. Nós temos aí 12 meses dentro de um ano, que mesmo se a gente não disputar nenhuma atividade esportiva dentro do Joaquinzão, o Joaquinzão demanda de dinheiro para poder termos aquela estrutura que é o estádio. Então não é um trabalho fácil, a pasta dele é uma pasta árdua, a gente enfrenta muitas dificuldades, porque tudo envolve dinheiro, seja na pasta comercial, jurídica, de futebol em si, até de infraestrutura, que é do nosso amigo Donizete Lousada, todos demandam de um apoio aí e de uma boa estrutura envolvendo dinheiro. Futebol não é barato, como o Guilherme falou, é uma demanda gigante, mas estamos pelo menos estruturando a princípio essa demanda e buscando, através desses números, desse planejamento, o nosso objetivo final. Legal, Vitor. Eu acho que é importante a gente colocar também o que o Guilherme falou sobre a transparência, né? Esse programa Vitrine Taubaté já é o primeiro passo para a transparência, mas qual que é a sua ideia de estruturar isso e demonstrar para o torcedor? É muito importante isso, o Vitrine vem muito em função da pasta financeira. Nós vemos que, principalmente nesse ano de 25, quando nós buscávamos apoiadores para o Sport Clube Taubaté, as negativas que a gente recebia sempre era através da falta de transparência. E muitas pessoas imaginam que mês a mês chega um caminhão de dinheiro dentro do Sport Clube Taubaté e que os gestores não conseguiam fazer uma boa distribuição, um bom investimento. Bom, eu não vou falar das antigas gestões, mas vou falar da nossa. Na nossa se falta muito dinheiro, mesmo fazendo uma gestão utilizando pouco recurso. Então o Taubaté ainda demanda de muitos apoiadores. Eu entendo que há inúmeros empresários que sentiram dores dentro do Sport Clube Taubaté, mas é uma nova gestão, é um novo ano, é um recomeço. Inclusive a gente tem um grupo que chama Reconstrução Sport Clube Taubaté, porque é isso que a gente busca aqui. Essa gestão é uma gestão que busca deixar o Taubaté muito melhor do que pegamos. Esse é o maior objetivo, seja na primeira divisão, que é o nosso sonho, mas o objetivo primário é deixar o Taubaté melhor estruturado e com as contas melhores, assim, divididas e em dia, né? O nosso maior objetivo é deixar as contas no azul aí. E esse programa em si, Guilherme, é para demonstrar isso. Então nós vamos ter boletins mensais, o que entrou, o que saiu. Aqui tem algumas folhas, né, que a gente demanda aqui na apresentação do Guilherme, mas nós temos tudo isso estruturado. Possivelmente no programa vocês vão enxergar isso daí, o quanto a gente arrecadou e o quanto a gente precisa ainda arrecadar para poder fazer essa A2, que é o nosso primeiro projeto A2 2026. Então é um programa que vai unir transparência, futebol, questões jurídicas, questões de infraestrutura, para a gente ter explicitamente aqui todas as informações do clube passadas direto à torcida. Para não ficar um telefone sem fio. Eu acho que teve. Por um motivo meu primo, meu amigo ou aquele empresário falou tal coisa. Então acho que todas as dúvidas aqui podem ser geridas e a gente pode fazer essa linha de transmissão algo que engrandece ainda mais o Sport Clube Taubaté e principalmente não é por mérito do Guilherme, não é por mérito do Vitor ou mérito de qualquer outro diretor. Isso aqui é para demonstrar que o Sport Clube Taubaté tem transparência e tem seriedade com os seus investidores e principalmente com o torcedor. É isso aí. Eu acho que é importante a gente frisar, né, que dentro da diretoria não tem ego, cara. Então, nós não estamos preocupados assim, vamos fazer um trabalho de formiguinha nos 3 anos. Nesses 3 anos, o Taubaté está ótimo, no azul. O Vitor não quer ser mais, vai entrar um outro. Não tem problema, cara. A gente quer deixar a casa pronta. Isso que nós queremos fazer. Temos dificuldades, muitas. Eu acho, todo mundo que vai trabalhar, o diretor financeiro, eu acho que futuramente, financeiro, diretor jurídico, tem que ser cargo remunerado. O presidente cobrar, para a torcida cobrar, para todo mundo cobrar. Certo? Aqui a gente vai por amor, cara. Então, esse amor... E tirando o ego, ficou ótimo. Porque amor com ego não dá certo. Porque aí o ego é ser maior, aí não interessa quanto eu vou gastar, fica devendo, paga o jogador 2 meses, do terceiro mês eu já não pago mais.
Esse ponto que o Guilherme acabou de falar, Vitor, é um ponto importante para a gente colocar o ponto, porque você tem dentro do seu time um financeiro top, um comercial top, um construtor top, um jurídico top, um comunicador top, um tudo do top, e todos não recebem. Sem custo. Pelo amor ao Esporte Clube Taubaté, pela confiança no trabalho da nova diretoria, encabeçada por você como presidente. Mas a gente sabe que não é o correto, não é? Quem trabalha, isso a gente sempre conversa, quem trabalha precisa ganhar. Então, futuramente, que o Taubaté se estruture como uma empresa mesmo, para ter até dedicação, né? Para a pessoa poder se dedicar ao clube. Né? Não é a realidade de hoje, né? Mas o trabalho é para isso. Importante que, assim, todos nós desse time da diretoria temos um único objetivo: estruturar o Esporte Clube Taubaté. Eu acho que é muito difícil você ver uma diretoria que pensa na próxima diretoria que virá. Então nós iniciamos um trabalho que o maior beneficiário é o Esporte Clube Taubaté. Eu espero que numa próxima gestão ou nos próximos anos nós consigamos ter aí, dentro do Esporte Clube Taubaté, o poder financeiro para termos aí a remuneração necessária até para estruturar um bom trabalho. Ô, Guilherme, eu faço um desabafo aqui. Nós hoje não temos, dentro do Joaquinzão, por exemplo, uma estrutura para a diretoria e para a presidência. Não. Então, nós ainda temos dificuldades que nós estamos buscando estruturar. E não é uma sala da presidência para o presidente Vitor, é uma sala da presidência para o Joaquinzão, para o Esporte Clube Taubaté. Isso. Então, de modo geral, a gente trabalha em virtude do clube e todos aqui no mesmo ideal e no mesmo objetivo. Nós queremos fazer essa instituição tão grande quanto ela já foi. Ela nunca vai ser maior do que já foi. Eu quero ver anos de glória no Taubaté, porque o Taubaté já é gigante. Então nós estamos nesse ideal, todos de mãos dadas, e tenho certeza que o trabalho, independente do resultado final, ele vai ser positivo. É isso. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, boa sorte e que você pague todas as contas. Assim seja. Torcedor tabatiano, nos apoie, empresários. Estamos precisando muito. Contamos com vocês aí. É isso. Muito obrigado. A gente agora vai chamar o Vitor Rioff para falar aí das parcerias comerciais. Até já. Agora recebendo o Vitor Rioff, bem-vindo. Victor, bem-vindo à diretoria do Esporte Clube Taubaté também. Victor foi um dos os últimos a serem anunciados aí, mas com força total. Muito legal ter você aqui dentro do time. E eu já vou começar perguntando para você que o departamento comercial ele tem papel fundamental dentro do clube. Sem a movimentação comercial, sem a entrada de receita, não tem time de futebol, né? Então, quais são as ações mais importantes que você está desenvolvendo dentro do seu setor? Boa noite, agradecer aí a presença de todos, agradecer por estar aqui, o presidente, vocês todos aí. É muito importante e assim, estou muito feliz de fazer parte da diretoria com vocês. Cara, o departamento comercial do futebol a gente precisa ter dinheiro, né? Então a gente está trabalhando hoje projetos maiores, alguns patrocínios grandes, que são nomes que vão comprar camisas, propriedades, e inventariando tudo que a gente tem de propriedade no clube, porque a gente tem um estádio, a gente tem mídia do clube, nós temos muitas propriedades novas surgindo de mídia que a gente inventariando e colocando em processo, a gente consegue arrecadar mais e ter mais esse contato até com o torcedor, porque o clube sempre enfrentou dificuldades, como todos depois da pandemia, a gente sabe que foi muito difícil e a gente tem que criar novos produtos, e basicamente essa é a ideia de termos grandes negociações a longo prazo, trabalhar as cotas menores, né, presidente? Ter cota com ingresso, umas cotas para empresários da cidade, pessoas que podem apoiar também, então estamos criando desde os menores apoiadores até os grandes patrocínios para trazer toda a parte de arrecadação que o clube precisa e fazer o futebol, o dia a dia do clube funcionar com mais tranquilidade, né? É basicamente isso. Hoje, os patrocinadores, né, os apoiadores, eles são basicamente da cidade de Taubaté ou nós temos patrocinadores regionais, estaduais, nacionais? Hoje nós temos o patrocinador Master, que é um empresário de Taubaté, a Mil Clean, né, nosso patrocinador Master, e temos bastante empresários da cidade que gostam, que apoiam, que querem estar junto. Então temos cotas também para mercados, comércios menores também que queiram ajudar, apoiar. E temos também negociações em grandes patrocinadores com outros grandes clubes de expressão que têm mirado, têm entendido que o futebol de interior tem um grande valor, que nós temos
um projeto sério, e aí vamos trabalhar também com o mercado nacional, com o mercado regional, porque o Taubaté é um time muito grande, Centenário é um time que tem uma marca muito forte, e a gente quer aproveitar isso para valorizar e trazer todos esses investimentos novos, né? Eu acho que é importante o que você colocou, até fazendo um link. O Guilherme, o diretor financeiro, quando ele estava aqui na entrevista, ele falou, né, que a gente precisa de muita receita, né, para cumprir as obrigações que nós temos no dia a dia como clube, para pagar os funcionários, os jogadores. É, mas é muito difícil, né? Às vezes você conseguir os patrocinadores. Na sua visão, você acha que os empresários ainda têm dificuldade de entender o tamanho do retorno que o futebol pode trazer? Talvez seja isso, mas assim, eu também trabalho com mídia, a gente sabe que o valor da grana de propaganda, o departamento de marketing, todas as empresas têm algumas coisas que eles já fazem ou que eles já investem. Então, o nosso desafio hoje, e está sendo muito bem feito desde que eu cheguei, cara, cada dia que passa eu vejo uma coisa mais legal do Taubaté em relação à mídia, a produto de mídia, e isso valoriza muito a marca, que é uma marca centenária, como a gente já falou, 111 anos, numa localização excelente. Então, assim, existe uma dificuldade ainda dos empresários entenderem, alguns já fizeram algumas coisas e hoje entendem que, já ajudei. Então, assim, nós temos uma diretoria nova, um presidente novo, um sangue novo. Hoje o nosso trabalho é mostrar o tamanho da marca do clube e que o investimento que você faz em futebol é provado, isso a gente tem números, tem estudos, cara, que o futebol ele amplia o valor de investimento de propaganda, isso é fato. E o meu trabalho hoje, junto com todos aqui, com todos os diretores, é fazer essa marca forte ser valorizada e o investimento vir. Porque se o empresário enxerga que o clube dá a projeção que a empresa dele precisa, nós estamos numa cidade de 330 e poucas mil pessoas, que um time desse numa possível subida, as empresas que estão lá vão contar uma história que nunca mais vai ser esquecida. Então esse dinheiro aplicado numa propaganda, numa história dessa, cara, não tem preço. Então se a gente consegue criar uma história, e vamos criar, estamos aqui para isso, o dinheiro do patrocinador ele vai ser valorizado. Nós temos cases aí no Brasil de, cara, empresas que são referências, que as pessoas discutem porque elas estão no time A ou no time B e elas são lembradas pro resto da vida. A gente sabe vários casos desses. Então, cara, investir no futebol é um grande negócio, sempre foi. O Vitor acabou de falar uma coisa que é uma frase que tem que ser perpetuada e entendida pelos empresários. Quem fizer parte agora pode fazer parte de uma história que vai ser para sempre contada. Isso é uma oportunidade, não é uma oportunidade, presidente? Não, e Guilherme, aproveitar aqui o momento, o Vitor é um profissional da área comercial, ele vem para agregar junto a essa nova diretoria, está fazendo um trabalho fantástico. A gente sabe que esse primeiro ano é muito complicado. Nós temos aí no Esporte Clube Taubaté, no mês de eleição, que é o mês de setembro, então a gente assume um clube logo em outubro, que já é uma época de final de ano, onde as empresas se reservaram para o próximo ano um investimento comercial. Então existe essa barreira, existe ainda essa dificuldade que ele enfrenta. Então é uma pasta extremamente importante, é uma pasta que busca arrecadação para o clube e eu sei o quanto ele se dedica. Então é algo que a gente vai ver bons frutos, por isso até que esse leque diversificado de produtos do Esporte Clube Taubaté. Mas é muito importante, né, a gente lembrar, isso, Vitor, é importante você falar para quem nos acompanha aqui, como que o empresário ou aquele torcedor que tem paixão pelo clube e quer depositar ali suas finanças no clube pode chegar até você e como que ele te contata aí para você poder fechar uma parceria e trazer ele para dentro do Burrão. Legal, cara, o meu contato, eu trabalho 24 horas, chefe, pode me chamar sempre no meu WhatsApp, tem um contato, tem o Instagram do clube, nós temos os canais oficiais do clube, qualquer um que procurar algum diretor do clube pode passar o contato e a gente vai conversar. Já vamos colocar a tarjinha aqui, vamos colocar os contatos aqui do Victor Rio, pode entrar aí. Isso eu costumo dizer sempre profissionalmente, eu trabalho 24/7, pode me chamar, eu respondo a qualquer momento e principalmente o interessado de investir no clube, cara, pode me chamar 24 horas que nós vamos entender o tamanho do investimento, vamos entender o tamanho do que o empresário pode fazer e nós vamos ter um produto para isso. Nós temos produtos desde o pequeno empresário, a gente pode ter torcida, o cara faz uma torcida, leva uma cota de ingresso, nós temos pacotes com cotas de ingresso, que nós lotamos estádio, temos muitas histórias, desde a menor até a maior, nós temos produto para todo mundo, nós vamos ter
histórias para contar, desde o pequeno empresário até o maior, nacional, internacional, quem quiser estar no clube. O importante é fazer parte da história. O importante é estar com a gente nessa história, presidente. Nós vamos estar juntos. Ô, Vitor, eu acho que era importante você complementar sobre o respeito com os empresários e os patrocinadores, num trabalho que você já começou junto com o Hélio como CEO e já tratando com respeito dos patrocinadores, mas agora você como presidente, como que é atuar, como que é o contato? Porque tem muito patrocinador também que gosta de falar com o Vitor, né? Eu acho importante isso, Guilherme, pelo seguinte, nós tivemos esse mês agora, de novembro, né, o mês passado, algo que por muitos anos eu mesmo como torcedor não via dentro do Esporte Clube Taubaté. Eu acredito que nós ficamos um mês em evidência total aqui dentro do município. A instituição Esporte Clube Taubaté esteve presente em todas as mídias de transmissão. Estivemos aí nos canais abertos, nos canais fechados, tivemos aí um boom no Instagram, tivemos esse evento do rodeio aqui na cidade, onde o Taubaté teve uma exposição marcante. E é muito importante porque isso demonstra o quão é importante o Esporte Clube Taubaté. Você vê que no aniversário da cidade, e seja qual for o evento, a camisa do Esporte Clube Taubaté é presente. Então, para você empresário que é da cidade, que tem um amor pelo clube da cidade, e além disso, quer fazer um investimento certeiro em mídia, estar dentro do Esporte Clube Taubaté é algo que traz um retorno muito grande. Nós estamos vendo aqui uma entrevista, por exemplo, na TV do nosso treinador, mas essa entrevista ela roda, além do YouTube, em canais abertos aqui. Então, o investimento no futebol, como o nosso diretor falou, é super importante. E além disso, a sua mídia fica bem marcada. Nós fazemos um planejamento esse ano, Guilherme, que na verdade já começou desde janeiro e está se refletindo agora, né? Quando eu chego no Esporte Clube Taubaté, a gente pensa uma diretoria, no formato de profissionais trabalhando, nós temos uma divisão agora de setores e cada setor com a sua importância e com o seu conteúdo específico para a gente poder melhorar a comunicação, melhorar a área comercial e principalmente melhorar o retorno que a gente dá para essas empresas. Nós vimos o quanto a Milclean se destacou nessa Expo Rodeio. Nós tivemos até uma notícia sobre essa divulgação na TV Band Vale, que fala do quanto essa marca foi exposta através do Esporte Clube Taubaté. Então é de extrema importância para o clube ter a marca desse parceiro e é muito importante o retorno que o Esporte Clube Taubaté tem dado a essas empresas. É isso aí. Victor, obrigado pela participação. Bons negócios, que gerem mais boas oportunidades. O Taubaté precisa muito do seu trabalho. Agora estamos recebendo o Victor Consoli, ele é assessor de imprensa e comunicação do Esporte Clube Taubaté, veio para bater um papo. O Victor está dentro das diretorias do Kaique e minha, né? Ele participa junto com nós dois, mas o Victor está ligado em tudo o que acontece dentro do Esporte Clube Taubaté. E, Victor, esse ano, né, com a virada, com o anúncio, a nova organização, a chegada da Locomotiva como uma agência de apoio, o Taubaté mudou muito a forma de comunicar dentro das redes. O que foi reformulado? O que você consegue trazer de informação para a gente? Então, Gui, começar falando dessa parte até da chegada, né, de você, do Kaique, foi muito importante. Novos diretores da comunicação, algo que é uma novidade, né, no Esporte Clube Taubaté. É uma coisa que eu gosto sempre de falar, que eu posso estar trabalhando no Taubaté desde o começo desse ano, mas eu sempre fui um torcedor do Esporte Clube Taubaté, sempre acompanhei a rede social do clube. Então, tudo que o Taubaté já fez, eu venho acompanhava o trabalho do Kaique quando ele era assessor, então hoje ele como diretor vem me ajudando muito, a gente vem colocando muita coisa em prática. A Locomotiva também vem para gerar conteúdo de ainda mais qualidade. Lá no lançamento da camisa, junto com o Renato, tinham muitas câmeras, então tipo, muita gente trabalhando e isso é muito bom para o clube. Se a gente for olhar para os times grandes, um dos maiores departamentos que existe é o da comunicação, porque como a gente vende, né? Tanto que com essa mudança, o número do Taubaté nas redes sociais hoje é muito grande. A gente tem Qual que é o número hoje? um pouco mais de 60 mil seguidores, né? 62 mil e 3 milhões de visualizações. 3 milhões de A visualizações. gente conseguiu alcançar no último mês 3 milhões de pessoas. Olha isso, 3 milhões de visualização. Entendam, 3 milhões de visualizações são 3 milhões de pessoas vendo o conteúdo do clube nacionalmente, e eu posso dizer que é nacionalmente porque entra em contato com a gente através das redes. Gente do Amapá,
do Pará, de Santo André, de São Bernardo, de qualquer parte do interior, Prudente. O pessoal gosta muito do trabalho. Inclusive, presidente, teve gente que procurou para saber como que era esse trabalho, que era um trabalho diferente, tentando replicar em outros clubes. Então isso é muito legal. 3 milhões de visualização. Agora, Vitor, imagina a sua marca para 3 milhões de pessoas vendo. Cara, importante Como? também, só um adendo, e isso porque nós não estamos no período de disputa do campeonato. Nós Exato. estamos falando de 3 milhões de visualizações num período de pré-temporada, com o elenco definido aí em 15 dias, 20 dias. Então é algo que chama atenção. Eu acho que a estrutura hoje da comunicação e do marketing do Taubaté, ele foi reformulado. Nós temos aqui o Vitor. O Vitor é assim, eu gosto muito da maneira que ele trata as imagens do Esporte Clube Taubaté, que vocês todos acompanham aí, geralmente são produzidas pelo Vitor. Sim. E o Vitor hoje, ele faz parte de um time. Ele não é mais o único ali que era o cara que, aí sim, batia o escanteio, cabeceava e tinha que marcar o gol. E a gente sabe que isso é muito difícil. Com essa reformulação, com o momento que a gente vive, com essa estruturação que a gente fez, você vê que as redes sociais tiveram um engajamento gigantesco e foi motivo até de reportagem. Nós tivemos um canal aberto falando da criatividade, da comunicação do Esporte Clube Taubaté. Então isso é muito bacana, muito positivo, valoriza a marca e com certeza teremos dias melhores ainda, com cada vez mais melhorias e até aprendizados dentro do clube. Exatamente. E daí, nesses eventos, vamos começar falando um pouquinho do aniversário do Esporte Clube Taubaté, com o lançamento da camisa. Como que foi a organização e o retorno em cima disso? Então, acho que a apresentação do uniforme no aniversário foi o momento que essa nova comunicação mostrou as caras, né? Porque acho que foi o primeiro momento que juntou o Guilherme, o Kaique e eu num lugar físico, né? A gente conversa muito pela internet, tem muitas ideias, mas quando a gente se junta é diferente. Então, acho que nesse aniversário foi a primeira vez e as redes sociais foi o fruto disso. A gente conseguiu pensar em muito conteúdo, era conteúdo de hora em hora, de meia em meia hora. A gente conseguiu abastecer muito bem e a gente está sempre buscando referências, né? Tudo que os outros clubes fazem é uma referência, tudo que a gente faz também vira referência. Então a gente conseguiu aproveitar o aniversário do clube para honrar. É um clube centenário e a gente consegue mostrar isso através das redes sociais e até como o Vitor falou da reportagem, né, que o canal fez sobre a gente, é porque um torcedor falou que começou a acompanhar o Taubaté por conta das redes sociais. Então a gente consegue trazer a nova geração a olhar para o Taubaté de uma forma diferente. Você vê que tem um conteúdo ali que atrai o pessoal que vai acabar indo pro Joaquinzão. Pô, pai, eu vi o Taubaté ali no Instagram, eu quero ir no estádio, eu quero conhecer. Então, todo esse trabalho que a gente fez, que a gente vem fazendo, também ajuda a trazer novos torcedores. E você pega, são eventos, né? Eventos que marcam, porque o aniversário, a gente teve uma grande visualização dos torcedores e da imprensa. Tivemos todos os veículos de imprensa presentes no lançamento da camisa, no aniversário do clube. E depois a gente teve uma situação que foi o lançamento da camisa com homenagem ao Renato Teixeira, que foi um evento para as redes sociais do clube, né? Foi uma organização para um lançamento, né? A colocação da placa em homenagem ao Renato Teixeira e o lançamento da camisa, e isso também teve um marketing, uma comunicação que foi para o Brasil todo, não foi? A gente já falou aqui dessas pessoas mais jovens, né? A gente chegou a fazer um post de quem saía da loja com a camisa já comprada. Tinham muitas crianças já saíram de lá com camisa, a gente fez questão, falou, ó, falava com o responsável, né? Claro, ó, a gente pode fazer uma foto dele, vai pro Instagram do clube. Aí virou uma postagem também. Então, a gente conseguiu ter mais gente olhando para a comunicação do Taubaté e ter mais ideias. Todo mundo olhava e falava, ó, isso vira um conteúdo, isso vira um corte. Então, a gente conseguiu divulgar muito bem a apresentação e divulgar também, nesse primeiro momento, esses primeiros uniformes. Depois o do Renato foi um espetáculo à parte. Ô, Vitor, você hoje tem mais, como que eu posso dizer, procura por ser o presidente do Esporte Clube Taubaté com a nova forma de comunicação do clube? Olha aqui, na verdade, eu queria parabenizar aqui, né, a comunicação e o marketing do clube, porque o retorno sempre é muito positivo. É uma coisa que chama muita atenção, porque esse período que a gente não está em campeonato, você ter em evidência o clube da cidade e as pessoas elogiando através das redes sociais é importante.
Nesse final de semana eu tive num local específico, e aí foi assim, presidente, parabéns, viu? A gente tá acompanhando pelo Instagram lá, cara, tá um sucesso. Isso muito em virtude da maneira que a comunicação vem trabalhando e demonstrando. Nós temos um plano aí que a gente percebe que gera um certo suspense, e aí depois a divulgação do material, seja do atleta, seja da comissão, seja através até de um parceiro. Eu acho que isso tudo desperta curiosidade, quando tem curiosidade, tem ali a procura nas redes sociais. Então, de imediato eu posso falar que a comunicação do clube, o marketing do clube já emplacou um golaço, né? É verdade. E eu acho que é importante que a forma que a gente está fazendo a comunicação é para gerar expectativa e o melhor de tudo. O que está saindo o resultado está cumprindo a expectativa. Porque às vezes você coloca uma expectativa muito alta e as pessoas não gostam. Mas não, a expectativa. Por exemplo, a gente colocou uma baita expectativa nos jogadores. E todos os jogadores têm sido muito comemorados, não foi? O lançamento. E o lançamento, vou dar um exemplo do Bernardo, que saiu nas redes sociais de vários locais, vários lugares, né? Jogadores chamando a atenção. Tem sido diferente dos anos anteriores, ô Victor? Ah, com certeza. Acho que, como a gente trouxe, né, como eu disse anteriormente, mais pessoas são mais pessoas pensando nesses anúncios. Então, também quando eu falei com o Kaique que, pô, a gente podia aproveitar que esses nomes, né, eles são muito bons, os nomes já são bons, e fazer um anúncio diferente. O Kaique topou na hora. Então, ele, junto da Locomotiva também, a gente foi pensando nesses anúncios, a gente vai sempre se ajudando. E acho que a gente fala também bastante das redes sociais, mas o que a gente está gravando aqui agora é um produto para Burro TV e é um produto novo, né? A gente está trazendo uma novidade para Burro TV, que também é um trabalho que a gente tem que ter hoje em dia. A gente vem se desdobrando para gravar conteúdos, isso é mais o pessoal da comunicação, mas na vertical e na horizontal. Então a gente precisa se desdobrar para ter o Instagram, mas a Burro TV também é o nosso produto. A gente conseguiu crescer muito em visualizações no último ano, né? Com o bom desempenho na Série A2, então a gente conseguiu emplacar também a Burro TV, claro, sem deixar a rede social de lado, mas a gente também pensa nesse produto. Legal. E como aproximar ainda mais o torcedor da rotina do clube? Qual que é a ideia desse próximo trabalho? A ideia é mostrar o dia a dia. Acho que nesse caso de você aproximar o torcedor é fazer cada vez mais o simples. Às vezes você filma uma jogada ali do treino, um pouquinho da finalização, você mostra um pouquinho do Rogério Henrique no dia a dia, né? É compartilhar um pouco da vivência. A gente já vive o Taubaté no dia a dia. Às vezes, se você tiver com uma câmera filmando um momento específico, já rende um grande corte ali pro Instagram. A gente fez a brincadeira lá da bola, dos jogadores passar por ela e não tocar. Essas coisas assim, mostra um pouquinho de quem é o jogador, não só em campo, como ele é como pessoa, mas também mostra o trabalho também do dia a dia. Se a gente mostrar a preparação dos goleiros, a gente mostra que os nossos goleiros estão treinando para a Série A2. O básico, nesse caso, já aproxima o torcedor. Você mostrar como é um treino, você mostrar, a gente mostrou de perto como é que foi o Jeca Tour, que eles levaram as crianças ali no estádio. Então, assim, a gente está de perto acompanhando e filmando. Aí, naturalmente, as coisas saem e o torcedor fica cada vez mais informado. Também a quantidade de conteúdo que a gente gera também aproxima o torcedor. Não é a gente fazer uma vez ou outra esses vídeos. Toda semana você vê um pouquinho do treino do Taubaté, você vê um pouquinho do trabalho das pessoas. Então, é isso que faz ele acreditar e trazer ainda mais credibilidade para os profissionais e o torcedor estar bem informado. Isso aqui eu acho que é uma grande maneira também de aproximar com o torcedor, porque eu acho que em nenhum momento você vê o diretor financeiro falar abertamente sobre algo. Você não vê o Rogério Henrique tão à vontade para falar sobre algum assunto. Então a gente está na Burro TV, a gente está em casa falando sobre o Esporte Clube Taubaté. Acho que aqui também já é um momento que a gente está pensando em aproximar o torcedor. Eu queria também, por último, colocar sobre a imprensa. A imprensa tem sido uma parte do Esporte Clube Taubaté. Tivemos, desde o lançamento da camisa, como matérias exclusivas com a Bandeirantes, com o SBT, que fez Conhecendo o Joaquinzão, e procura de sites de São José, de Taubaté, de São Paulo. O Vitor começou a dar entrevista para portais de fora da nossa região.
a imprensa veio e achou o Taubaté como um belo produto também agora, né, Cônsul? Uma coisa que a gente sempre ouviu falar, a gente teve esse elogio também em alguns programas no ano passado, é que o Esporte Clube Taubaté sempre teve uma assessoria de qualidade, né? Antes com o Kaique Toledo, e quando eu cheguei, eu também já tive o Kaique Toledo como professor na faculdade. Então, eu sempre fui um. Ele sempre me ensinou muita coisa. Então, quando eu tive essa oportunidade, foi algo muito natural. E com o nosso sucesso na Série A2, cada vez mais veículos vinham falar com a gente. Então, tendo esse suporte do Kaique, tendo algum suporte, a gente conseguiu sempre receber muito bem a imprensa. E agora, com essa nova Série A2 e a expectativa bem alta, a gente continua recebendo esses convites, continua atendendo muitos veículos, e é você atender bem para atender sempre, né? É um pouquinho disso. A gente também sempre viu os perfis de Instagram, né, dos times maiores, e aí começou a chegar no Taubaté também. A gente tem aí o Conexão Taubaté, que acompanha o dia a dia do Esporte Clube Taubaté, e aí por que não convida para participar? Ainda não é um profissional da área, mas a imprensa hoje em dia a gente sabe, né, você não precisa estar formado para você ser um profissional da imprensa. Então a gente tem que receber bem quem quer falar do Esporte Clube Taubaté. Se você quer acompanhar, então até onde a gente puder, a gente dá essa oportunidade. E fica o convite aberto, você que é influencer, quer fazer uma ação dentro do Taubaté, quer gravar algo dentro do Esporte Clube Taubaté, é nosso convidado, procure o Cônsul, me procure, a gente vai agendar para fazer da melhor maneira possível e você ter um melhor conteúdo porque você se ajuda e nos ajuda. Cônsul, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu trabalho e boa sorte aí nos próximos passos. Eu que agradeço, boa sorte pra gente. A gente se despede aqui só do público, mas a gente segue conversando aí todos os dias, tentando fazer o melhor trabalho possível para o Esporte Clube Taubaté e, no nosso caso, para a imprensa nacional, por que não? É isso aí. Obrigado e a gente já volta. Bom, agora é um papo comigo e o presidente, falar um pouquinho aí de tudo que a gente conversou, mas também do estádio. O estádio tá lindo, presidente. Já mando um abraço aqui ao Losada, né, que trabalhou diretamente nas pinturas, nas obras do Joaquinzão. Mas o estádio tá lindo. O que você pode falar para a gente do que foi feito e do que ainda vai ser feito? Guilherme, primeiro, parabenizar, né, o Donizete Lousada, nosso diretor de infraestrutura, ele que é o grande responsável por isso. Ele tem captado ali bons parceiros que tenham apoiado e conseguido fazer do Joaquinzão ali um local mais agradável de estar, né? Eu acho importante a gente só frisar que não é só uma reforma ou na totalidade uma reforma. O Joaquinzão passou por um período ali, vamos colocar, de limpeza, onde a gente realizou toda uma pintura interna, boa parte externa. Então, quando você chega hoje até o Joaquinzão, você vê um ambiente totalmente revitalizado, né? O Lousada conseguiu também, além da limpeza interna das áreas das arquibancadas, os banheiros, o alojamento, a cozinha. Conseguimos colocar ali onde a gente não tinha o vaso sanitário, a troca desse equipamento, questões de porta, divisórias. Então, todo um trabalho feito aí para a gente poder ter a melhor estrutura. Também é importante dizer que nós tivemos algumas dificuldades no mês passado dentro da estrutura do Joaquinzão, que tivemos que fazer ali alguns reparos elétricos para a gente poder ter ali o dia a dia usual dentro do estádio. Isso também é um mérito que nosso diretor de infraestrutura trabalhou muito, lutou muito para conseguir os subsídios aí necessários para a gente conseguir realizar esse reparo pontual. Então é algo que tem uma suma importância e é gigante essa melhora que o Joaquinzão passou a ter, né? O Joaquinzão, ele é um símbolo da nossa cidade, né? Todo mundo conhece o Joaquinzão, ele é uma referência. Onde que você vai? É tal lugar perto do Joaquinzão. É uma referência. Mas o estádio nunca esteve tão bonito. O que mais falta mexer nas estruturas do Joaquinzão? Bom, isso é importante. Nós temos ali problemas de infraestrutura. Então é um estádio muito antigo, onde a gente vai, né, a gente percebe, né, que isso aí já tem há anos ali, que foram feitas algumas adequações, mas não da melhor maneira ou com um planejamento específico de execução. Então a gente tem problemas ali, por exemplo, com a distribuição de água, as questões de parte elétrica, até a dinâmica de localização onde ficam os banheiros. Então isso tudo ainda precisa de melhorias, Guilherme. Isso aí a gente deixa bem claro para o torcedor, que a gente tem buscado parceiros para isso. Fizemos uma melhora, isso é muito importante frisar, mas lógico, demanda ainda muita coisa. Agora,
Não é um trabalho que vai ser feito para essa A2, é um trabalho que leva um bom tempo ali. E quando eu falo em infraestrutura, é um exemplo muito simples que eu vou dar aqui, principalmente em relação aos banheiros. Nós temos ali caixas d'água de 1.000 litros para cada banheiro específico. Se a gente tiver ali 15, 20 pessoas utilizando o banheiro, nós vamos ter ali um gasto com água em torno de 20 a 30 minutos desses 1.000 litros de água. E para você abastecer essa caixa leva um tempo muito maior do que o utilizado para o consumo desse reservatório. Ou seja, isso aí deve ser melhor estruturado. Então nós devemos ter ali uma estrutura, uma infraestrutura de alimentação melhor hoje do que nós temos no estádio. E um outro ponto muito importante é a iluminação. Nós passamos por um período de muita dificuldade, tivemos 2 furtos dentro do Joaquinzão, que impossibilitou algumas coisas para nós. Estamos passando agora por um processo aí de readequação do cabeamento elétrico da iluminação do estádio. Já estamos com um engenheiro responsável para isso, ele vai realizar para nós ali as melhorias nessa infraestrutura elétrica, né? E também é um profissional da área de iluminação. Então todo o estudo iluminotécnico que é primordial para o estádio ele irá fazer, e aí sim a gente vai ter exatamente em mãos o que a gente precisa, né? A demanda necessária para a gente ter ali uma qualidade melhor. Então a gente tem olhado para isso, a infraestrutura é algo que a gente busca. Desde o início desse ano 2025 até agora, são melhorias pontuais que a gente fez no estádio, e isso é notório. Então a gente quer dar continuidade nesse trabalho e, claro, né, para dar melhor estrutura, um melhor conforto para a nossa torcida, que sem dúvida nenhuma é quem vai levar a maior vantagem nisso tudo. Então, agradecer aí o trabalho do Losada, dos parceiros, né? Ainda vai ter a divulgação de todos que participaram nas redes sociais, pessoal que ajudou o Joaquinzão, muito obrigado. Tenho certeza que vocês vão fazer a diferença nessa campanha do Taubaté. E a gente já volta com mais informações sobre o Taubaté. Estamos chegando no nosso encerramento. Vitor, foi uma jornada aqui, não é? Essa gravação, conversar com todo mundo, colocar primeiro programa do Vitrine Taubaté. Agradeço a todos. Vitor, eu acho que é importante falar que não falamos de SAF nesse programa, porque o nosso foco é agora e A2. A SAF é uma coisa para depois do campeonato, em outros momentos falaremos disso, tá? Então, deixar claro para todo mundo que vai falar, pô, mas não falou da SAF. Não falamos da SAF, porque não era o foco do momento. O foco era demonstrar a situação do Esporte Clube Taubaté, colocar a opinião dos envolvidos, informação dos envolvidos, e a gente fazer um resumo, e no mês que vem também teremos outro programa igual a esse. Vitor, o que você pode colocar de conclusão dos trabalhos de hoje e adicionar de informação? Primeiro agradecer, é um programa que é um projeto dentro do Esporte Clube Taubaté, é o primeiro de muitos capítulos dessa nova gestão, desse novo formato que a gente tem, utilizando as redes sociais para poder comunicar e demonstrar para o torcedor, para os nossos apoiadores, nossos patrocinadores e também nossos conselheiros dentro do Esporte Clube Taubaté, que é muito importante aí ter essa dinâmica. Bom, é um programa muito bacana, aqui podemos falar, né, de todas as pastas e os objetivos do Esporte Clube Taubaté. Eu acredito que é algo que já demonstra que a gente tem trabalhado de uma maneira muito diferente, de aproximação e de valorização da marca, né? Então é uma vitória hoje estar aqui falando do Esporte Clube Taubaté através do Vitrine Esporte Clube Taubaté dentro da Burro TV, que é um projeto maravilhoso. É o primeiro canal de TV de clube no Brasil, então o Taubaté também tem essa marca, é um orgulho, e não poderia ser num canal diferente do que a Burro TV. Guilherme, estou feliz, estou satisfeito com esse programa, tenho certeza que vai gerar bons resultados, bons frutos e principalmente vai alavancar ainda mais a marca e vai gerar mais proximidade com o torcedor. Legal, Vitor. E quem a gente tem que agradecer a esse programa? Guilherme, o Esporte Clube Taubaté agradece a Neoclean, nosso apoiador aí oficial há anos dentro do clube, do Esporte Clube Taubaté. Tenho certeza que o seu Otávio vai assistir esse programa. Então é alguém que é algo, né, que a gente precisa falar da empresa dele, esse gigante de Taubaté, a Transreis. A Transreis já garantiu para nós todo o fretamento dos treinos e também a logística da A2 Vou para, andar, viu? para 2026.
Então, Transreis, muito obrigado, pessoal da Transreis, um abraço. A Garimpo, que vai estar com nós aí, tanto na Copinha quanto na A2. A Oroval dentro da Copinha. E a Netcom, do nosso amigo Júnior, um grande parceiro também. Que legal, Vitor. Muito obrigado pela participação. Agradeço a todos os diretores que participaram. Obrigado à Locomotiva pela gravação e produção desse programa. Vocês são sensacionais. E obrigado a você que nos acompanhou. Espero que tenha muita valia esse programa para vocês. E podem mandar as perguntas nas redes sociais do Taubaté, nas redes sociais, nas minhas, no do Vitor. A gente vai estar sempre respondendo. Estamos à disposição. E, torcedor, compre o passaporte, vá para os jogos, acompanhe o Esporte Clube Taubaté. Voltamos no próximo Vitrine Taubaté. Obrigado e até a próxima.